Olá, esse é o Gestão Agro, podcast da Terra Forte Centro de Negócios e do canal Engenho Comunicação. Eu, Lu do Agro, e com Marília Naves, mais um episódio, terceiro episódio, né, Marília? Isso mesmo, Lu. Esse episódio Gestão no Agro, né, nós teremos, ele tá cheio de conexão e muitas informações. Teremos 2 blocos com convidados diferentes. Seja bem-vinda, Vânia. Obrigada, prazer estar aqui. Vânia, você, empresária, soube também, Marília, aqui nos bastidores, produtora rural. Agora sim, né? E vem trazendo aí uma conexão muito legal, que é essa realidade dentro e fora da porteira. Como que tem sido? Vamos começar falando desse assunto, Vânia. Como que tem sido essa experiência? Então, primeiramente quero agradecer, né, a Terra Forte pelo convite, por estar aqui, né, dizer que é um prazer fazer parte, assim, desse segmento que é o agronegócio, que é um segmento que movimenta, né, a nossa economia aí no Brasil, além de cumprir esse papel social, porque a gente gera emprego, né, gera renda e contribui para alimentar o mundo, a gente sempre fala isso, né. Estar dos dois lados realmente é fundamental, né? E eu tenho, assim, tido uma experiência enorme de participar, assim, enquanto empresária, né, de revenda e agora enquanto produtora rural. Porque estando dos dois lados, a gente consegue entender qual o problema que o produtor rural enfrenta para poder conseguir crédito ou não conseguir esse crédito. E do lado, enquanto empresária, a forma melhor de auxiliar aquele produtor que vem em busca de crédito. Interessante, aqui na Terra Forte a gente trabalha com gestão de crédito e a gente vê que dentro da porteira existem processos, né? Existe gestão de processo, existe gestão de pessoas, gestão financeira, é uma gestão ali que envolvem vários segmentos. E eu fico vendo, Vânia, é muito bom ter você aqui conosco, partilhando as suas experiências, tanto como produtora rural, que está dentro da porteira, mas você faz parte de um processo que para mim é fantástico, que é o antes da porteira, que é quando as pessoas, os produtores rurais, têm acesso ao crédito rural e exatamente no momento que ele tem acesso ao crédito rural para a aquisição dos insumos, e qual o momento certo, qual o momento ótimo para que eles possam também adquirirem os insumos, né? E gostaria que você falasse aí um pouquinho sobre a Toagro. Um pouquinho não, fale à vontade sobre a atuação da Toagro aí no mercado. A Toagro, que é uma empresa que só cresce, né, no Tocantins, Pará. Gostaria que você falasse um pouco, partilhasse com a gente sobre a utilização desse crédito. É fácil os produtores conseguirem acessar esse crédito, tanto na Toagro, esse cadastro? Como que funciona? Então, vamos dividir aí em 2 partes, né? Primeiro, sobre a Toagro, né? Nós somos uma empresa, Toagro Agronegócio, uma revenda de insumos agrícolas que a gente atende toda a produção, todo o portfólio para a produção de soja e milho. E agora também nós estamos atuando no ramo da pecuária. É uma empresa que já está há quase 14 anos no mercado, né? E a gente, durante todo esse período, a gente tem buscado estratégias para melhor atender o nosso cliente. E dentro dessa estratégia, nada melhor, né, do que o fornecimento de créditos, né, Marília? É fundamental para que o produtor tenha aí esse planejamento. E aí, durante todo esse período, né, esses 14 anos que a gente está aí no mercado, muita coisa mudou. A gente sabe que, falando agora dos dois lados, né, estando como empresária e como produtora, a importância da gestão e organização dentro da empresa que é a fazenda, né? Eu sempre falo que a fazenda, a propriedade, por mais que seja uma pessoa física que esteja ali utilizando, organizando, ela é uma empresa. E dentro de uma empresa nós precisamos ter uma gestão organizacional, né, com documentos, com processos internos bem definidos.
E nesse sentido, a gente orienta também os nossos clientes produtores a melhor forma para que eles se organizem para quando chegar no momento lá da compra dos insumos, eles estejam realmente preparados com a sua documentação, né? Eu sempre falo que a gente precisa preparar a nossa empresa, que é a nossa fazenda, né, a nossa propriedade, para as oportunidades, né? As oportunidades, elas aparecem, mas a gente tem que estar preparado. E falando da gestão documental, a gente sabe que é ampla, né, dentro da propriedade, para que a gente possa fazer uma gestão, seja ela de pecuária ou seja ela de produção de grãos. Nós precisamos ter toda uma documentação. A base é ambiental, né? Quando a gente vai abrir uma área, a gente precisa realmente estar com a documentação da legislação ambiental em dia. E isso o produtor rural tocantinense está de parabéns, porque posso dizer assim, mais de 95% aí dos produtores do estado, eles realmente cumprem a legislação ambiental, né? Eu não vejo isso como problema. Mas não é só isso, né? Quando se parte para a questão do crédito, seja ele bancário ou instituições privadas, nós temos documentos mais específicos que precisam ser bem elaborados e estruturados para que a gente possa conseguir esse crédito, né? Então, são documentos mesmo, o ambiental, como eu falei, documentos da própria área, né? De cartorários, documentos dos próprios proprietário, se ele casado for, né, ou se ele tem alguma questão civil aí para organizar, isso aí ele tem que ser organizado não só uma vez. O produtor rural, ele precisa estar atualizando constantemente seus documentos, porque se você vai buscar um financiamento, seja ele onde for, os documentos precisam estar atualizados de entre 30 e 60 dias. Desde o primeiro momento ele precisa trazer, né, algumas documentações que já são, de certa forma, ali obrigatórias no processo. Exatamente. Mas, do ponto de vista dessa organização também, Vânia, como que poderia, de certa forma, dizer assim, isso vai auxiliar no processo de aprovação desse crédito também, ele estando com a casa organizada? Com certeza. Quando a gente fala agora enquanto empresa, né, que é uma empresa de revenda, né, a gente não precisa dizer, não é um pré-cadastro. Né? Não é só um pré-cadastro, mas é uma preparação. Né? E o que a gente tem tido de experiências? Né? O produtor, ele arruma a documentação da área e tudo, e na hora que ele quer comprar, ele vai buscar a documentação necessária. E às vezes isso atrapalha muito no processo, né? Porque a gente precisa recolher os documentos, a equipe de venda precisa recolher o documento, passa para um comitê interno de crédito, de aprovação de crédito que nós temos dentro da empresa, e o nosso comitê de crédito, ele tem, né, alguns dias ali para analisar a documentação, e às vezes, como está muito em cima da hora, o produtor rural quer para o outro dia, ou até mesmo para o mesmo dia, né? Então, a gente orienta os nossos clientes que eles se preparem antes, né? Eu já tenho um planejamento para a safra, um exemplo, 23, 24, eu sei que eu vou plantar, seja grão, ou seja mesmo na pecuária que eu vou agir, eu já tenho o meu planejamento com a semente que eu vou plantar, o que eu vou fazer. Então, antes disso, eu já posso ir na revenda e dizer assim, o que vocês precisam para eu ter um limite de crédito aprovado, né? Isso com bastante antecedência. E traga lá a sua documentação. A gente tem um checklist, né, onde a gente fala os documentos básicos necessários para o comitê de crédito aprovar, né? E aí, com base nessa documentação, o produtor rural, ele já tem o crédito previamente aprovado, e quando ele já tem esse crédito aprovado, ele não precisa ir na revenda, ele não precisa ir lá, né? Ele só basta entrar em contato com o consultor que o cadastro é aprovado, o produto é entregue. Até para o planejamento próprio deve ser interessante, né, Marília, esse ponto? É muito importante, né? Ter acesso a uma empresa de planejamento. A Terra Forte está aqui à disposição para estar atendendo o produtor rural. Neste momento, nós estamos no final de um ciclo, iniciando no próximo mês
um novo ciclo, e é importantíssimo deixar o seu cadastro de produtor rural, cadastro de crédito já aprovado nos bancos, para que o produtor não deixe para a última hora, né? Deixar o crédito aprovado, o limite de crédito aprovado. Para que isso aconteça, é necessário observar, analisar o seu SIGCAR, para ver se você não está em áreas de conflito, né? Deixar tudo organizado, CCIR com área produtiva, ITR, certidões de inteiro teor, cadeia dominial, verificar se é necessário fazer alguma baixa no cartório, enfim. O momento é agora. Agora é a hora de atualizar seu limite de crédito. E nós estamos aqui à disposição, né? Vocês acabaram de entender também, de ter acesso a esse conhecimento. Hoje, para acessar, a fazer as compras de insumos, é necessário também fazer uma atualização de cadastro nas revendas. Então, a Toagro acabou de trazer aqui um conhecimento, uma informação quentinha. Todas essas informações que vocês levam para o banco, a gente leva ao banco, traz ao conhecimento do banco, elas são importantes também para o crédito nas revendas. Então, a importância de se ter um planejamento. O antes da porteira, ele é essencial. Tudo que você começa bem, você termina bem. Então, começar bem, né, já neste dezembro, neste ano que se finda, já com o planejamento do próximo ano, né, nós estamos aí num momento propício para isso. Com certeza, e nós, assim, a gente fala, né, que o produtor rural, a gente trabalha com o ano safra, né, e nesse ano safra é um pouquinho diferente do ano fiscal, mas a gente começa aí em julho e vai até o final do outro julho, né? E esse pré-cadastro, ele é fundamental para que você, produtor rural, tenha o seu crédito aí aprovado na revenda, né? Com mais antecedência. Com esse crédito aprovado, no momento que você vai comprar o seu insumo, ele vai chegar mais rápido, você vai estar com ele na sua lavoura mais rápido e com certeza o seu planejamento estratégico aí da sua fazenda, ele vai ser cumprido conforme planejado. Não deixe para a última hora. Os documentos, a aprovação do crédito na revenda, ela tem que ser feita com antecedência para que você possa aí ter um sucesso na sua lavoura. E interessante, você fazendo um bom planejamento, você não vai correr o risco de ficar sem recurso para comprar os insumos, né? O que aconteceu esse ano é que os recursos, eles não têm conseguido atender 1/7 da demanda que nós temos, até mesmo no nosso estado Tocantins. Então, a importância de você ter um crédito já aprovado, ter acesso a ele na hora certa, vai proporcionar não ter falta de entrega dos insumos na sua fazenda e assim você ter acesso a recursos mais baratos. Então é aquela coisa, quem vai primeiro bebe água limpa, né? E um ponto muito importante que a Vânia comentava também, né, é uma empresa. A questão da fazenda, muitas vezes, a gente sabe que hoje a visão do produtor rural mudou muito, não é mais aquela ideia da subsistência, mas ainda precisamos acordar para essa realidade da gestão de que é contínua. Com certeza. Eu sempre falo que a nossa propriedade, ela é uma empresa e ela precisa de uma organização interna, né? A gente tem vários profissionais que podem nos auxiliar em relação a isso. Eu não preciso ter todos os profissionais dentro da minha propriedade, mas eu posso terceirizar serviços, né, da minha gestão organizacional, mas é imprescindível que o produtor rural, ele tenha essa assessoria, seja ele interno dentro da própria fazenda, ou seja por serviços terceirizados, né, para que ele possa colocar a sua documentação e a sua organização em dia, para que ele tenha um sucesso lá no final da safra. O seu Tchau Naves, pai da Marília, também é produtor rural e a Marília também vivencia, né, dentro de casa essa realidade, é aí uma potencial sucessora também na propriedade rural. Imagine-se o desafio, né, Vânia, já Com que certeza.
na correria do dia a dia aqui na Terra Forte, nas conexões da Marília, e também nesse processo sucessório, o seu Tião está sempre junto aqui, vivenciando, Marília, essa questão da gestão. E muitas vezes a gente acaba, quem é de fora cobra até um pouquinho mais, né? A Marília, por ter uma formação na gestão, acaba tendo também essa exigência sobre você, né, Marília? Exatamente, sou formada em administração e agronegócio, e esse planejamento ele é essencial, né, para qualquer empresa rural. Fazenda é uma empresa, não tem como, tem processos, tem as operações, tem mão de obra, tem gestão de pessoas, tem gestão de tudo, né? Das máquinas, tem a hora certa de fazer a manutenção das máquinas, para que na hora que, né, vai ser utilizada ela tem que estar pronta, porque a gente não sabe que dia vai chover, que dia vai plantar, né? A gente depende das intempéries, dos fatores climáticos, né, que são... Temos as ameaças e oportunidades, que são os fatores incontroláveis dentro de uma empresa, né? E onde eu admiro muito os empresários rurais, admiro pra caramba, porque os empresários rurais são pessoas assim que têm uma fé, né? Por depender aí dos fatores, as intempéries que são incontroláveis, como por exemplo os fatores climáticos. Esse ano, por exemplo, é um ano atípico, onde a gente teve chuvas tardias, né? Menos chuva, que vai comprometer aí a nossa safrinha, uma boa parte da nossa safrinha. Não tenho aqui as informações certas de quantos por cento, mas por cima já temos aí uns 70% de safrinha comprometida para 2024, e nós sabemos que a safrinha é um plus aí para as empresas rurais, né? Sim. E é um ano, de certa forma, também, que esses dados eles estão sendo atualizados a todo momento. E economicamente também foi um ano que trouxe alguns desafios no agronegócio, né, Vânia? Vocês devem ter sentido muito essa realidade. Tenho certeza que todos os segmentos nos últimos anos têm passado por algum desafio, né? E o agro não foi diferente. E eu sempre falo, quando uma empresa ela está com a gestão estruturada, os desafios são mais fáceis de serem vencidos e superados, né? Então, assim, a empresa rural, que é a propriedade, ela tem que estar preparada, e eu falo que ainda é muito mais do que qualquer outra empresa, porque tem desafios que não dependem do produtor rural. A chuva, como a Marília falou, a falta de chuva, né, e esse ano é o que a gente está vivenciando, né, e se você tem uma gestão, um planejamento estratégico bem definido de como você vai lidar até com esses desafios que não dependem de você, com certeza você vai conseguir resolvê-los com mais facilidade. Então a gente tem que planejar mesmo e de forma estratégica. Qual o produtor rural que pensou assim, se não tiver chuva esse ano, o que eu vou fazer? Né? E se eu tiver uma gestão organizacional, como eu falo, com certeza já teria uma ou duas aí saídas para isso e não estaria sofrendo tanto, né? Mas nós estamos aqui, né? A Toagro, ela sempre está de portas abertas, principalmente para ajudar o produtor rural a vencer esses desafios, né? Porque para tudo tem saída, né? A gente precisa encontrar saída para tudo. E nessa questão aí da gestão, nós também estamos aí à disposição. A gente tem a política interna, né, dentro da empresa, que ela é possível também ser aplicada dentro da propriedade rural e vencer aí os desafios que o agro tem para nós. E não são poucos, é um a cada dia. Eu certa vez ouvi de um consultor da área de grãos, principalmente, né, plantio de soja, especialista em soja, que dentro da questão da lavoura a gente tem os 3 T's, que sempre se baseia nisso, né, time, tecnologia e o tempo. Mas hoje no agronegócio, de um modo geral, a gente percebe que isso está muito presente, e a gestão de tudo isso, né? Se você não tem um time bem qualificado, você não opera bem as tecnologias, e se você não opera bem as tecnologias dentro do tempo, você acaba perdendo todo esse contexto.
E a gente conversa muito sobre isso em relação à tecnologia dentro da propriedade rural, né? A gente está falando aí, né? Vocês acabaram de falar na questão da sucessão, né? Isso também acontece dentro do agronegócio, está acontecendo, nós estamos vivenciando muito isso aí, onde além da gestão, a organização de se passar o bastão de pai para filho está acontecendo muito, né? E como que está sendo planejado isso? Como que o produtor rural está planejando a sua sucessão? Às vezes ela vem de uma forma muito brusca, né? Ou por um falecimento, né? Algo do tipo, uma doença, mas isso também é gestão organizacional, né? Gestão dentro do processo da fazenda. É ele pensar há 3, 4, 5 anos como que eu vou fazer essa sucessão dentro da minha propriedade. Esse processo de sucessão, ele está também, de certa forma, ligado a que acesso ao crédito vai se ter, né? Porque quando a gente fala de crédito, a gente pensa muito no plano safra, né? Então a gente está falando aqui de aquisição de insumos, sementes, pensando na safra, a gente está pensando na entrada do gado, a gente fala safra, acaba pensando muito no grão, mas a safra pecuária também ela tem um período certo, mas quando a gente fala da tecnologia, da melhoria da propriedade, né? Por exemplo, para cerca, para curral, tem esse acesso também ao crédito para outros investimentos dentro da propriedade. E o processo sucessório também acaba entrando nessa gestão organizacional. Sim. É interessante que o processo sucessório, o planejamento sucessório, ele traz maior segurança para as instituições financeiras. Porque imagina só, o Zene acabou de partilhar aqui algumas linhas de investimento que demandam aí de 8 a 12 anos para pagamento. Curral, cerca, calcário, arame, enfim, itens de investimento. Imagina um senhor de 72 anos indo numa instituição bancária, o banco vai fazer a seguinte conta: 72 mais 8 ou mais 12, a pessoa já vai estar com 80, 82, 84 anos. Né? Então, lógico que tem pessoas ainda nessa idade saudáveis, mas algumas instituições bancárias, elas nem liberam crédito, nem oferecem linhas de investimento por esses fatores. E aí, quando você apresenta para uma instituição bancária um cliente que já está com um processo sucessório, o banco sente o quê? Segurança, né? Porque já tem planejamento, tem sucessão. É bem interessante. Essa linha aí de crédito, né? Agora a gente já entrando aí do processo sucessório e crédito, nós aqui da Toagro, a gente estudou muito, né? E já estamos preparados para financiar o produtor, porque antigamente o produtor rural vinha aí com esse planejamento safra, onde ele buscava os financiamentos bancários, né? Mas hoje a revenda ela já está preparada com um mecanismo próprio para financiar o produtor rural. Nós já temos, inclusive, o comitê de crédito interno instalado, né? Onde a gente analisa a vida do nosso cliente, como você falou aí, em todos os sentidos, né? Mas sempre na missão de ajudar, porque nós temos o nosso propósito lá, né? Que é contribuir para a produção de alimentos no mundo. A nossa intenção não é barrar o produtor rural, a nossa intenção é auxiliá-lo para que a gente possa cumprir a nossa missão, né? Então, hoje a gente já tem bem estruturado, se você é produtor rural, caso queira, né, buscar um financiamento diferenciado, a gente também tem os mecanismos próprios ou junto a outras instituições como a Terra Forte ou outros fundos, para que a gente possa auxiliá-lo aí nessa questão da viabilidade do crédito, né? Quando vocês falam assim, eu também como produtora rural, às vezes quando a gente pensa na busca do crédito, né, e com certeza muitos produtores rurais que estão aí do outro lado também devem partilhar desse mesmo medo, digamos assim, entre aspas, a gente pensa assim que vou lá buscar
do crédito, né? Vou conversar direto com o gerente do banco, não que o gerente não vá me dar atenção, mas tecnicamente é bom quando a gente encontra a empresa disposta a fazer esse processo junto com a gente. Sim. Para a gente poder conversar, para a gente ter esse tempo maior até dessa segurança e de saber que tem alguém que se preocupa em nos dar essa maior segurança de chegar ao banco com um projeto certo também, de não ir, não dar certo, de chegar lá e dizer não é isso aqui, volta para buscar documento, todo esse processo que não é tão simples assim. A gente sabe que tem muito crédito e a Marília muito bem colocou, né? 1/7. Tem muita gente ainda. A necessidade de se organizar antecipadamente. A Marília bem falou aí, quem chega primeiro vai ter crédito melhor, né? Mas zelando pelo princípio da segurança, tanto instituições financeiras como nós, enquanto própria revenda, né, a gente tem um checklist mínimo para aprovação do crédito, né? Isso é o princípio da segurança que a gente fala. E aí, quanto mais o produtor se anteceder para que ele possa se organizar e ter seu crédito aprovado, melhor, né? As revendas hoje, elas estão muito bem preparadas nesse sentido, tem muita oportunidade, mas ainda é muito desconhecido do produtor rural, que isso é fundamental. Tem N linhas de financiamento que a gente pode auxiliar, mas para isso precisa-se ter uma gestão organizacional, um planejamento a longo prazo, que os produtores já fazem muito bem, mas às vezes o seu crédito não é aprovado por um detalhezinho que você não está atentado e que nós estamos preparados aí pela a experiência do dia a dia a buscar solucionar esses mínimos detalhes que não passam pela aprovação. E quem está tecnicamente preparado também, Marília, ele vai sem preocupação porque ele tem certeza da rentabilidade dele para que ele quite esse crédito e tenha maior lucratividade. Exatamente. Hoje já existem também fundos de investimentos voltados ao agronegócio com uma identidade, o perfil agro. E para que você acesse esses fundos de investimento, é necessário passar por uma estruturação financeira. E a estruturação financeira é exatamente isso. Você faz o levantamento dos endividamentos, através do extrato de dívida, receitas, custos, despesas e entender o lucro, né? Então, onde você vai colocar os fatores de risco que se tem na operação, a gente analisa tudo para que você possa ter a melhor assertividade na escolha do seu crédito, com a taxa de juros ideal, tempo de carência, prazo de pagamento. A gente percebe que tem muito de oportunidade também no acesso ao crédito, Vânia. Com certeza, as oportunidades são muitas, como eu falei, né? E só quem pode buscar essa oportunidade é quem está querendo ela, vamos dizer assim, você, produtor rural, né? Que tem aí, já faz parte do seu negócio, você busca essa linha de crédito ou na instituição bancária, como eu falei, ou na própria revenda, né? Hoje a gente tem vários, né? A gente faz barter, que é um negócio que está girando muito bem, mais de 70% aí dos negócios da revenda são em torno do barter, que a gente pode fazer com mais planejamentos, mas para isso tudo volta na gestão documental, né? É a organização da fazenda, a organização de toda a documentação que o produtor precisa para acessar esse crédito, né? E eu diria mais, acessa a oportunidade quem está preparado para ela. Exatamente. Se não deixa passar. É verdade. E eu falo assim, o produtor rural, falo por experiência da nossa empresa, né? Os produtores, os nossos clientes, eles estão muito bem preparados, mas eu sempre falo que nós podemos melhorar, sempre dá para melhorar, né? Às vezes eu não colhi 5 sacas de soja a mais por hectare porque eu não me planejei estrategicamente, com o fluxo de caixa bem definido, né? Com os gastos, as despesas diretas e indiretas, né? A gente conversa muito com produtores rurais, ele sabe quantas sacas ele gastou por hectare, mas às vezes ele não tem um fluxo de caixa muito bem definido, estrategicamente, como que vai girar, e hoje a gente pode auxiliar, até mesmo no capital de giro, ali para o dia a dia, essas oportunidades já existem aqui na nossa revenda. Análise de riscos, né? Sim. Hoje
tem como evitar erros. É importante a gente frisar que tem como evitar erros, tem como evitar perdas, né, através de planejamento, né? Um PDCA bem feito. O PDCA é planejamento, desenvolvimento, que é execução, né, o controle, a checagem, a conferência e depois, né, a avaliação. Então, é possível ter uma gestão bem feita na empresa rural. E por mais que as pessoas olhem para as ferramentas de gestão e vejam assim, uma análise de SWOT, um PDCA, como se fosse algo assustador, são ferramentas simples quando a gente traduz para a nossa realidade. E aí, volto naquele ponto. É por isso que a gente precisa ter o que a Vânia disse aqui, de terceirizar as responsabilidades, a gente não pode centralizar tudo, fazer tudo sozinho. E ver no ponto que a Marília sempre fala, a conexão. E você conecta com pessoas, com empresas que tenham propósitos parecidos com os seus. E aí sim, você vai conseguir alcançar o sucesso, né, Marília? Exatamente. E aí foi interessante você falar sobre a análise SWOT. A análise SWOT, e o PDCA é uma gestão de excelência. São ferramentas que te auxiliam na gestão da empresa rural. Então, a análise SWOT, ela é dividida, né, nos fatores controláveis e os fatores incontroláveis. Então, o que o produtor consegue controlar é o que está dentro da porteira, né? Que são pontos fortes e pontos fracos. Depois vem o que está fora, né, da porteira, que são os fatores incontroláveis, que vem as ameaças e as oportunidades. As oportunidades a gente pode falar aí de, por exemplo, o mercado, entender melhor do mercado, o ponto ótimo de comprar, o ponto ótimo de vender, né? E depois as ameaças, a gente pode até citar o fator climático, né? Que a gente não consegue controlar. Então, quando você consegue fazer um PDCA, uma análise SWOT dentro do seu processo ali, tanto antes, dentro e depois da porteira, porque na verdade a gente está falando aí de todo o processo que envolve o antes, dentro e depois da porteira, você está falando aí de uma gestão de excelência. E eu sempre falo que às vezes nós, produtores rurais, agora falando enquanto produtora, nós estamos atentos só àqueles grandes números. Mas, na verdade, a gente tem que estar atento àqueles pequenos números, àqueles pequenos gastos que nós fazemos ali dentro da propriedade, que isso vai impactar, né, no nosso fluxo de caixa, na nossa rentabilidade lá no final da safra. Eu preciso entender o que está acontecendo ali diariamente dentro da minha propriedade e como isso vai impactar nos meus resultados. E isso só é possível com um planejamento estratégico bem definido, né? Com profissionais bem definidos, né? E saber onde eu estou e onde eu quero chegar, né? Em relação ao crédito, da mesma forma, eu preciso saber quantos hectares eu estou aqui hoje, se eu tenho a visão de futuro de abrir mais área, de outra localidade, comprar nova área, como que eu vou fazer isso, quais os recursos eu vou captar, quais os documentos necessários que eu preciso estar preparado para adquirir esses recursos, né? Ou até mesmo o barter, né? Quais as garantias que eu tenho aqui para que eu possa ter uma lavoura bem estruturada e definida. Hoje a gente trabalha muito com garantias, né? Garantias reais, ou mesmo aqueles que não têm garantias reais, a revenda tem outras oportunidades, né, para que aquele que sente aí o desejo de realmente contribuir para alimentar o mundo, de buscar outros mecanismos, né, dentro do nosso comitê de crédito, para que a gente possa realmente aprovar o crédito e fazer aí o nosso agro girar no estado e até mesmo a nível de Brasil. Para ter acesso ao crédito tem que estar com a casa organizada, já perceberam, né? E um ponto que também é muito importante diz respeito ao direito, à legislação, que é o segundo assunto,
hoje que nós vamos abordar aqui. O nosso podcast hoje tá aí com 2 blocos, né, Marília? Exatamente. Nessa primeira parte nós falamos dessa organização, agradecendo aí a Vânia, a Marília pela presença. É isso aí. O podcast Gestão no Agro tá potente, né? Tivemos aí a Alessandra Tessino, o Miguel Cavalcante, agora com a Vânia, né, da Toagro. Prazer enorme. E teremos mais um bloco ainda hoje, né, falando aí sobre a importância, né, da parte jurídica nas propriedades rurais. Quero agradecer, né, por esse momento. É muito gratificante quando nós falamos daquilo que a gente experiencia no dia a dia, né? Mas assim, a Toagro, ela está de portas abertas para atender aquele produtor que queira ter um acesso diferenciado ao crédito, né? A gente tem vários mecanismos de fornecer aí os nossos insumos, mas a gente precisa que vocês nos procurem com antecedência para que a gente possa junto fazer um planejamento estratégico. Até isso a gente oferece, né, para os nossos produtores, planejar estrategicamente para que ele tenha sucesso na sua lavoura. Um dos nossos diferenciais da nossa missão, né, e o nosso diferencial aí é fazer com que o produtor tenha rentabilidade e resultado na sua lavoura. Então, estamos à disposição para que possa organizar a casa. É isso aí. É muito importante quando as empresas que vivem o seu propósito, como a Toagro fala, alimentar, né? O Brasil, contribuir com a alimentação do mundo. E a Terra Forte, ela vive essa parte de potencializar vidas e negócios, né? Todo cliente que entra aqui, a gente tem que potencializar, tem que gerar nele um crescimento exponencial do negócio dele, que isso afeta na vida, na família, né, desse empresário rural. Então, quando se fala, é muito bom estar aqui junto de empresas que vivem, né, o seu real propósito, sua real identidade, né, faz mais sentido. Com certeza. E assim, só para finalizar a questão da análise do crédito, né, a gente tem um checklist, né, que ele é o básico para que você, produtor rural, possa ir ter um crédito aprovado, né? Caso tenha o interesse, nós temos esse checklist. O nosso comitê de crédito ele já desenvolveu com base aí no mercado aí do agronegócio, né? A nível de Brasil, a gente tem um checklist do que precisa, como que você precisa se organizar para ter um crédito aprovado. Então a gente pode disponibilizar caso seja necessário. Isso aí. Muito bom. E eu estou aqui ouvindo vocês falarem do propósito e fico feliz em saber que a Engenho Comunicação também está alinhada no propósito, né? Exatamente. O nosso propósito é fazer a comunicação do agro e no agro acontecer. E isso está já acontecendo aqui agora, levando a informação para os produtores rurais. É isso aí. Na primeira parte do nosso podcast Gestão Agro, vimos aí a importância que tem uma casa organizada do ponto de vista da gestão. E já deixamos também aí um spoiler para vocês que o nosso assunto agora seria o jurídico, o direito, né? E principalmente do ponto de vista do conhecimento técnico. E aí comigo agora a Ludmila Lino, que é advogada, e também Maria Eduarda. Eu agradeço a presença de vocês aqui. Sejam bem-vindas ao Gestão Agro. Obrigada, Luzene. Nós que agradecemos o convite. É sempre bom poder participar desses encontros, trazer informação para o produtor rural, para que ele possa, então, a cada dia estruturar mais a sua propriedade, estruturar mais a sua produção agrícola e ter mais segurança jurídica. A nossa missão, inclusive, como escritório, é poder proporcionar essa especialidade, essa segurança no negócio dele. É um prazer participar aqui, né, de falar de um assunto tão importante, o agronegócio, a gestão documental, a especialidade jurídica, e estamos aqui para agregar o conhecimento. Quando a gente fala de direito, eu gosto muito de usar esse termo, né? A gente tem mania de ir ao dentista quando já está doendo, quando já está quase que lá na parte do canal no dente, né, quase perdendo. E no direito ainda acontece dessa forma, as pessoas ainda deixam para procurar quando a dor já está latente, quando já está com problema, ou mudou? A gente tem percebido que essa mudança tem sido uma constante. Existem sim aquelas pessoas que deixam para procurar quando realmente já não tem mais
que ser feito preventivamente, previamente. Mas é uma cultura que tem se modificado. Ao longo do tempo, a gente percebe que os produtores rurais, eles têm buscado se munir mais de profissionais com capacidade técnica para poder acompanhá-los nas negociações. E o jurídico, o direito, tem sido uma preocupação. Trazer para dentro da propriedade, trazer para dentro da gestão do negócio dele o conhecimento técnico específico para a área. Então, é uma mudança que tem ocorrido, sim. Existem, claro, aqueles clientes que deixam para procurar quando o fogo já está queimando tudo, né? E aí querem uma solução. Às vezes, por vezes, dá para você encontrar uma solução diante do caso, mas nem sempre. É sempre o preventivo. A gente busca colocar isso muito forte nos nossos clientes, que a prevenção é o meio mais barato para eles e deve ser o que ele entende como mais viável para o negócio. Sim, nós orientamos bastante isso porque o preventivo a gente trabalha muito naquela questão de antecipar, né? Aqueles problemas que lá na frente surgem, se for buscado uma ajuda anterior, pode ser evitado, pode ser amenizado, pode ser desenvolvido de outra forma que não seja essa questão de mesmo apagar fogo, né? A gente pode auxiliá-lo para conduzir a situação da melhor maneira, dependendo da intenção dele, né? E no agronegócio, o direito ele é muito amplo, né? A gente fala que, assim, na legislação, por exemplo, ligado ao ambiental, existem mudanças que só o advogado vai estar atento, que está vendo ali as leis todos os dias, está atento a essa realidade. E existem outras áreas e, assim, o agronegócio ele é muito amplo e o direito nele também. E quando vem em busca, às vezes é até interessante para você também buscar um outro advogado, uma outra, o suporte desse conhecimento para se resolver esse problema também, que é como a Ludmila disse, depois que o fogo queimou, que o leite derramou, sim, já não tem mais muito jeito, não é verdade? isso. A gente fala muito sobre compliance, né? O que é? De forma bem superficial falar a respeito de compliance. É o produtor rural ter em mente que ele precisa cumprir com a legislação, com todas as legislações, não é só uma legislação. E, claro, ninguém tem condições de ter na mente todas as legislações, ninguém vai conseguir fazer isso. Então, a necessidade de você ter um jurídico, um escritório que consiga te acompanhar, interpretando e te dando segurança jurídica conforme a legislação pertinente àquele negócio que ele está efetivando. Então, ambiental, alguém que te acompanhe nessas questões ambientais de regularidade, de área de preservação permanente, se está regular ou não. Quando a gente fala a respeito de crédito, existem as legislações próprias para isso, para o crédito, hipoteca, penhor, tudo tem uma legislação específica para cada caso. Então, o compliance é exatamente você estar de acordo com as legislações pertinentes ao seu negócio. E Maria Eduarda, fala um pouquinho, a gente começou já no assunto, né? E fala um pouquinho do escritório. Porque quando a gente fala também dessa especialidade, é legal que o escritório tem aí mais profissionais e cada um mais específico na sua especialidade, né? Mas juntos também conseguem trazer mais soluções. Isso. Nós lá do escritório somos focados assim para o pessoal do agronegócio mesmo, mas falando em relação ao produtor, a gente quer que ele se sinta em casa. Ele vai lá para o escritório e dependendo da demanda dele, do problema, a gente vai solucionar, né? Seja ela na área ambiental, na área tributária, ou mesmo a demanda jurídica já ajuizada, a gente procura direcionar o atendimento, principalmente em relação à dor do cliente. Então se a dor dele é mais para a área ambiental, nós procuramos ali trazer o nosso conhecimento e também com as parcerias que nós temos para melhor auxiliá-lo, né? Seja na demanda tributária, na demanda ambiental, na demanda jurídica, ou muitas vezes também na extrajudicial. É melhor auxiliá-lo com aquele problema que ele tem. E aí é o que passa a gestão, né? O escritório ele não atua no contencioso, na discussão quando ela já está gerada, naquela dor quando ela já está inflamada ali e chamando por atenção. É o preventivo. Então, a La Roche Advocacia, ela
tem essa missão que eu já falei, que é de trazer especialidade, proporcionar soluções jurídicas para o produtor de forma preventiva. Então, se ele vai fazer uma aquisição diária ou fazer um arrendamento, a gente tem toda uma questão documental prévia para poder fazer com que ele tenha um bom contrato, para que ele tenha uma área que realmente vá atendê-lo naquela produção agrícola, que ao final, que é o que todo mundo quer, gere para ele o retorno financeiro que ele tanto espera. Então, a sustentabilidade do negócio dele, e falando um pouco da La Roche Advocacia, o que ela oferece, é essa segurança jurídica, tanto partindo lá do começo, da aquisição da propriedade, onde vai ser realizada a produção agrícola, até o final, que é onde ele faz o escoamento da produção dele, a venda, e tem o retorno financeiro dele. A gente costuma dizer que quando a gente vai buscar um crédito, né, tem peculiaridades desse crédito. Então, por exemplo, é igual quando eu vou criar conta de e-mail. Se eu não concordar, nada feito. Então, às vezes a pessoa acaba ignorando a importância de buscar antecipadamente um advogado e depois acaba tendo problemas. Muito. E é possível evitar. As letrinhas pequenas lá, só o direito vai conseguir interpretar e dizer, olha, dá para mudar. Os detalhes do contrato. Os detalhes do contrato fazem muita diferença. Nós tivemos uma situação no escritório assim que nos trouxe... ficamos bem envolvidas com o pessoal, do ponto de vista assim, de se compartilhar deles, porque eles tinham vendido uma área em um outro estado para fazer uma aquisição aqui no Tocantins, acreditando, né, na força do agronegócio no Tocantins. E aí, no meio do processo de se realizar a abertura de área, eles se depararam com a situação ambiental que eles não tinham verificado previamente. Então você vê que o jurídico é extremamente importante desde o momento em que você pensa em iniciar aquela atividade. A gente vê que já existe uma mudança de cultura, essa preocupação do ponto de vista de se estruturar, gestão de pessoas, departamentos de compras, mas também de procurar um auxílio de um departamento jurídico, de advogados especializados que entendem a linguagem. É importante falar a respeito disso. Não é simplesmente ser advogado, né? Não basta ser advogado. É importante que ele entenda como que funciona o seu negócio, entenda a sua linguagem, entenda a que tempo que funciona o plantio, a que tempo que funciona a colheita, para que ele possa entender melhor e aplicar a legislação conforme o caso. Nesse caso específico, foi uma surpresa para eles, porque quando eles pediram a licença de desmatamento, foi que eles verificaram que ele estava dentro de uma área de preservação permanente. Prejuízo, um problema. Mas mais especificamente na questão do crédito, que você falou, né? A gente procura orientar sempre assim, quais são as obrigações assumidas pelo produtor ao assinar aquele contrato. Porque ele sabe que tem que fazer, né, entregar a produção e tudo mais, mas vai além daquilo que foi negociado, né? Que você fala as letras miúdas. As obrigações estão além daquilo ali. A gente procura orientar em relação às garantias assumidas, os riscos do negócio, né? As obrigações. Se ele vier a entrar em mora, como que vai ser, qual a melhor forma dele prosseguir dali para frente, caso ocorra algum imprevisto durante a safra, durante a negociação. É mais isso, ele tendo essa orientação anterior, ele já sabe como vai proceder lá na frente, alguma coisa mais orientada mesmo. Um fato importante, por exemplo, né, na questão, esse ano a gente está vivenciando aí a questão climática, né? Perdas muito grandes, produtores que já tinham feito seus plantios, tiveram aí, por exemplo, o escaldamento, né, que é a questão nasceu a soja, beleza, mas o calor acabou afetando ali o caule da planta e teve uma mortalidade grande, automaticamente vai ter ali uma queda final nessa produção. Então vai influenciar, independente ali de ele estar tendo o barter, outras linhas, outras ferramentas para esse acesso aos insumos para o plantio, e aí automaticamente em alguns casos ele já tem o seguro, que já está junto. Então às vezes o produtor não tem dependendo ali de um produtor que está chegando agora, que ainda não buscou o acesso, e tendo esse acesso agora ao crédito, ele não sabia, por exemplo, poxa, né, já esquenta a cabeça, mexe com o emocional. Eu não tenho o seguro.
E às vezes dentro da linha de crédito que ele acessou, ele tem direito a esse seguro. E esse conhecimento é muito importante. É a leitura do contrato. Geralmente não se tem a preocupação de se ler o contrato, nem tem tempo, né? Chega lá, já busca a linha, já assina o contrato na mesma hora. Mas é sempre importantíssimo que a assinatura de qualquer documento, não só de contratos bancários, mas qualquer documento que ele vá assinar ou vá confeccionar, seja feita a leitura prévia. Até porque quando a gente vai falar a respeito do seguro, ele tem requisitos para poder cumprir antes de acionar o seguro. Então ele tem que conhecer esses requisitos antes de poder acioná-lo. Tem prazo, tem documento, existem documentos que têm que ser confeccionados previamente. No decorrer daquela queda de produtividade, ele já tem que ir se munindo de documentação. Então se ele deixa para ver isso, para poder ler o contrato e para poder saber o que ele tem que fazer lá no final, geralmente ele pode ter perdido ali uma janela de documento que ele tinha que ter formalizado, que ele tinha que ter produzido antes de acionar o seguro. Então, é o preventivo, é sempre puxando para o preventivo. A atuação do jurídico no crédito é sempre antes. E é interessante, Maria Eduarda, a Vânia falava no primeiro bloco desse nosso podcast, né, a importância que tem a organização desses documentos, como a gestão também está intimamente ligada até mesmo ao trabalho do direito preventivo, de ter toda essa organização da gestão da empresa. Isso. Eu acho que, assim, não sei se é de conhecimento de todos, mas, assim, no decorrer da lavoura, da plantação, talvez o produtor não consiga juntar prova naquele momento que ele vai entrar com a ação lá na frente, né? Como é que ele vai provar alguma coisa que aconteceu lá atrás? Ele se munido de documentos. Um exemplo é a ata notarial, né? Você vai lá no cartório, chama o pessoal do cartório para ir lá, ele consegue produzir uma prova naquele momento, que daqui 2, 3 meses já não vai estar da mesma forma, né? Ele vai atestar como que está a lavoura, como que ocorreu. Ele, tendo a fé pública do oficial, ele consegue se munir de documentos anterior a um processo de produção de provas lá na frente. Então, ele tendo se munindo de documentos antes, ele consegue fazer essa gestão, né? O boletim de ocorrência em casos de incêndio, Tocantins tem, né, índices de queimadas, e um fator importante, um boletim de ocorrência é um documento imprescindível. Lá na frente, por exemplo, para uma licença, afetou a área de reserva legal, né? A área de proteção ambiental, é um documento importante. Até para ele poder tirar, né, conseguir discorrer a respeito das responsabilidades. E não só boletim de ocorrência. Quando a gente fala de prova, que também é uma forma de gestão, se você for pensar dos riscos e pensar da forma antecipada de fazer qualquer tipo de documento que te ajude futuramente, vídeo, foto, ata notarial, se possível ali naqueles documentos que você está produzindo, colocar data, colocar a localização do GPS, né, ali, para você conseguir identificar a área e posteriormente utilizá-las. Você tem que imaginar a situação futura. O preventivo e a gestão, ela atua hoje com a situação que ela tem, mas sempre imaginando o futuro, né? O que eu posso fazer com isso aqui para me poder resguardar, para me poder ter uma segurança maior futuramente. Pode ser que não ocorra, é igual seguro. Isso que eu ia falar, não que ele vai precisar usar, né? Mas se ele precisar, ele já tem. Porque é uma coisa que não dá para voltar, né, no tempo. Plantou, não nasceu, lá na frente como que ele vai provar que ele cumpriu com os requisitos, né? Como que ele vai provar que ele plantou na época certa, que ele cumpriu com a agenda do plantio. Então, isso tudo tem que ser pensado antes. A gente não quer que ele tenha que usar isso daí, mas caso precise, essa documentação organizada previamente é uma forma de auxiliá-lo a conquistar o que ele quer lá na frente. E o boletim de ocorrência é um documento que você senta aqui no computador, faz o boletim online, né? Não tem essa necessidade de você sair do local onde você está para fazer um boletim. Tem esse facilitador hoje. Então, não é difícil. Quanto mais detalhado for, melhor. Tá? Então, se você conseguir fazer o detalhamento por completo, melhor. A Maria Eduarda, falando sobre essa questão de plantou, não tenho certeza se vai nascer, né?
A gente tem a situação, por exemplo, a gente tem seguro de carro, mas eu dirijo bem, eu não bato o carro. Mas se bater, né, a gente tem que estar atento. E quando ela falava dessa questão da semente, me veio em mente, também hoje estou na produção rural, né, com meu esposo, e veio em mente uma situação que nós vivenciamos. Nós plantamos uma semente de capim, ela não nasceu. E por sorte a empresa tinha, né, todo o controle, porque a gente não guardou a embalagem. Os testes de germinação. Para saber qual era o lote que tinha dado o problema. E por sorte o software de gestão da empresa, que também é agro, porque é uma revenda de produtos agropecuários, tinha esses dados. E aí identificou qual havia sido o lote, tinha um outro cliente que também tinha tido o problema com o mesmo lote, então todo o plantio foi refeito. Então você imagina, na época, em 2021, tinha sido uma média de R$5.000 hectare. Então fazer tudo aquilo de novo. Não, mas como tinha essa informação do lote, os históricos da empresa, foi refeito o plantio, né, e não ficou no prejuízo. Então o produtor, muitas vezes, dependendo da situação, teria outras informações aí envolvidas, que é o que você falou, quanto mais detalhado, quanto mais informações ele tiver no software de gestão ou ali nas anotações dele, pro jurídico, tudo isso conta. Não é para ser uma coisa burocrática, né? A gente orienta para ser realmente algo que facilite para ele lá na frente, porque para depois ir atrás de todos esses documentos é mais difícil. Então, tendo uma organização, seja a organização contábil, organização dos produtos, organização dos documentos da propriedade, documentos dele, documentos que ele deu de garantia, né? Isso tudo facilita para caso ocorra, né? Não que a gente queira que aconteça, não, mas é para auxiliá-los. E assim, a gente sabe que precisa de pessoal, né, para poder fazer toda essa gestão administrativa. A gente poderia incluir isso, parte administrativa, não na geração do negócio. E a saúde do negócio depende de uma boa gestão administrativa. E hoje no mercado a gente encontra empresas que possam fazer essa gestão administrativa. Inclusive nós temos a La Rocha Soluções, que já não é mais atuação jurídica, mas propriamente para auxiliar o produtor rural na gestão da fazenda dele, né, para que ele tenha esse controle efetivo. Então eu tenho alguém que faz o departamento de compras, tem nota fiscal que faz a entrada sempre. Ali na nota fiscal você consegue os dados do lote, data de validade, essas informações mais pontuais que poderiam e podem ajudar em casos como esse que você acabou de ilustrar, né? E fica muito mais fácil de você ir buscar as informações, de encontrar esses documentos também. E assim, outro ponto importante e bem bacana que eu acho de citar é o fato de que hoje é tudo digitalizado. Sim, você não precisa ter mais esses arquivos físicos, o que facilita muito mais a gestão documental. O que facilita muito mais você conseguir com rapidez o acesso a esses arquivos. Então, você tem uma pasta organizada no ambiente virtual, em nuvem, que seja, a gente usa um software. Mas você tem todas as informações ali compiladas e, na eventualidade, você acessa com facilidade. Então, hoje a gente consegue alinhar a gestão para a fazenda com o assessoramento jurídico, que facilita bastante. É incrível que, assim, eu já estou aqui chamando de Maria Eduarda, de Ludmila, até deixei o doutora de lado. Gente, não é questão de desrespeito, é me sentindo à vontade aqui, conectada, né, com as duas que são advogadas. Uma coisa que você falou e que era justo isso que eu ia falar agora do ponto de vista do direito, né? Quando a pessoa pensa, mas para eu ter uma gestão, para eu ter informação jurídica, eu preciso ter todos esses departamentos dentro da minha empresa? Não. Você pode terceirizar o trabalho do advogado. Eu quero uma consultoria, né? Eu quero esse trabalho comigo de forma recorrente, mensal, todas essas orientações. Ok, uma consultoria, não necessariamente um profissional contratado dentro da empresa, a menos que seja aí uma demanda muito peculiar e bem diferente, mas na grande maioria no agronegócio hoje, a consultoria ou até mesmo situações pontuais de buscar ao escritório
já resolve no momento das necessidades, não é isso? A gente tem 3 perfis, né, Maria Eduarda? Ia comentar agora. A gente vê 3 perfis de clientes, assim, no geral, né? A maioria tem aqueles que vão quando tem realmente uma urgência, né? Fala, preciso resolver isso aqui agora. E aí nós vamos lá, resolvemos sempre que dá, né? Porque às vezes é uma coisa que precisa mais tempo para analisar, mas geralmente tem aqueles clientes que buscam com urgência. Tem aqueles que dependendo do negócio, é uma coisa mais pontual. Você vê que é algum negócio mais arriscado, que ele vê que ele realmente precisa de uma análise mais minuciosa do documento, da negociação, quais são os riscos que ele pode ter. E também tem aquele perfil de que é um acompanhamento mais periódico, né? Que você vê que vai ajustando os contratos com os prestadores de serviço, contratos com funcionários, contratos com terceiros, né? Com trades, com revendas, e aí é uma coisa que já vai se estruturando a longo prazo, ele já pensa a longo prazo, porque fazendo essa gestão aqui, pensando no futuro, não é algo que vai impactar de forma significativa no negócio. Então são esses 3 perfis que a gente consegue analisar, mas assim, todos eles dependem realmente de uma gestão de documentos, dentro das peculiaridades, né? E o crédito, na verdade, é a linha final. Se você for imaginar uma linha, a obtenção do crédito é o final dessa linha, né? O trajeto, existe todo um trajeto para você mostrar a sustentabilidade do seu negócio, que passa por toda uma estruturação anterior de antecipação, de documentos, de situações, para poder mostrar solidez e segurança na obtenção do crédito, que a gente verifica que é algo que traz para aquele, na concessão do crédito, privado principalmente, né? O público e o privado, que ele tem solidez, que ele tem estrutura para dar sustentabilidade econômica ao negócio dele. E o produtor rural, ele tem que se entender e se ver como uma empresa, ele é uma atividade produtiva, econômica, gerando riqueza e renda. Ele é uma empresa. Isso. E, assim, você falou que o crédito é uma linha final, é uma das linhas finais, né? Você vai fazer qualquer coisa na sua propriedade, ela estando redonda, né, o negócio estando redondo facilita, seja para você arrendar a terra, para vender a terra, para conseguir o crédito, tudo estando alinhado, facilita o negócio ir para frente. Eu queria fugir um pouquinho dessa realidade do crédito, né, que a gente está falando aqui, do direito preventivo, e dentro do escritório La Rocha, a realidade, né, de mulheres dentro dessa gestão, dessa proximidade com o agronegócio. A gente vê muito a ideia do direito, né, de algo um pouco distante, e isso vem sendo desconstruído, digamos assim, né? Aquela figura do advogado, o arquétipo, né, de paletó, talvez até assim a gente visualizando ali como inacessível, talvez. E hoje essa desconstrução, eu gostaria que vocês falassem um pouco também desse perfil do escritório, desse diálogo mais próximo com o produtor rural. A Maria Eduarda, né, Ludmila, já aí potencial sucessora também na produção rural, se vendo dos dois lados de atuação, né? De atuação, né? De como esse diálogo com o produtor rural e do direito, dessa proximidade, da importância dessa integração, dessa conexão. Nós percebemos o escritório sendo apenas mulheres na gestão, percebemos a importância de estar atento aos detalhes, né? A mulher ela tem um olhar mais cuidadoso e tem cada vez mais se inserido no agronegócio, tanto como produtora rural, como também auxiliando os maridos na gestão do negócio. Então, a gente procura falar diretamente com elas, que são atentas às minúcias do negócio. Então, estando informadas disso aí, a gente percebe que a conexão, o negócio, ele vai mais, de forma mais segura, mais atenta. E assim, Ludmila, essa construção dessa nova profissional, desse novo profissional do direito, ou de repente até essa adaptação, para que as pessoas não vejam somente aquele que vai ao fórum, né? De fato, nas audiências,
trajado, caracterizado ali, né? Mas essa imagem também, de para essa proximidade. Eu sempre falo a respeito da linguagem. Você tem que entender qual que é a linguagem do seu cliente. Se o meu coração ele me chamou para fazer um atendimento ao produtor rural, eu tenho que conseguir conversar com ele, fazer com que ele me entenda. Eu não posso chegar nele e conversar com ele em termos técnicos, porque ele não vai me compreender. Não é que ele não tenha condição de me compreender, não é isso, não se trata disso. Mas é uma linguagem mais próxima. A conexão não acontece, né? Se cada um estiver falando numa linguagem, né? Técnico, essa minha comunicação vai ficar difícil, ele não vai conseguir me entender e conseguir implantar no negócio dele técnicas melhores no termo de segurança jurídica, e se eu também não conseguir entendê-la, não vou conseguir compreender o negócio dele. Então, essa necessidade de trazer uma linguagem mais dentro do negócio e deixar o jurídico realmente, a vestimenta, toda a característica jurídica para dentro dos fóruns. E conversar com ele realmente de forma que ele se sinta à vontade, porque daí ele vai conseguir falar a respeito do negócio, ele vai conseguir se abrir comigo em relação às dores dele, às preocupações dele, e essa comunicação se torna mais clara e mais segura para poder orientá-lo. Não tem tanta necessidade. Você percebe que quando você chega muito trajado, sabe, no fórum vai dar super certo você chegar lá bem alinhado, mas para chegar na propriedade rural calçando salto alto e saia, você não vai conseguir visitar a propriedade do produtor. Você não vai saber como é que está, né, o que ele está plantando, como é que está a área dele. Não se trata do termo do conhecimento técnico agronômico, não tenho condições de avaliar isso, mas de entender como é que ele está aí na produção, está com dificuldade na semente, germinou, não germinou, vamos fazer o seguinte, vamos chamar um cartorário aqui, um tabelião, para fazer um ato notarial, e acompanhando essa proximidade. Então essa desconstrução ela é muito válida e valiosa, pelo menos na minha opinião. A gente percebe que o agronegócio ele tem uma dinâmica diferente, né? Então o advogado saber a dinâmica, saber o linguajar mesmo do negócio é importante para você conseguir tanto entender o que o produtor quer, como transmitir para ele a informação que ele precisa, né? E muitas vezes sai do escritório, né? Vocês devem já ter feito muito isso, né? Lá na La Rocha, sai ali de ver só ali da janela do escritório e vai de fato para dentro da porteira, e vai muitas vezes a conversa ali com o produtor, mesmo que preventiva, ela acontece enquanto caminha pelo campo, né? Enquanto caminha pela lavoura, próximo ali do curral, onde o agro de fato acontece. Não pode ser um advogado pardal, né? Fica lá só no cantinho dele, pendurado, só observando de longe. Não, realmente tem que entender como é que funciona o negócio do cliente. Tá junto dele mesmo, dele sentir segurança de que você entende qual é o negócio dele, que você tem capacidade, condição técnica de passar para ele as orientações da legislação. É igual nós falamos no começo, é uma legislação gigantesca, é enorme. Legislação ambiental, regularização fundiária, questões contratuais de garantias, são muitas os pontos a serem observados, né, nesse trato de compliance trabalhista. Sim. Então, caminhando com ele, estando ali próximo dessa proximidade. Participando mesmo, né, da dinâmica do... E outra coisa, não é só você esperar com que ele te traga o problema, e entendendo como é que está o negócio dele, que você leva para ele a solução. Então, você está vendo uma situação ali trabalhista, de repente, que ele pode melhorar e trazer uma segurança para ele. Eu não posso esperar que ele chegue lá no meu escritório falando para mim que a vaca foi pro brejo. Entendeu? Eu tenho que entregar para ele e falar, olha, vamos caminhar assim? Dá para ele as opções para que ele possa, então, escolher qual delas é possível ele seguir. É essa atuação. O que eu vejo mais valioso no jurídico dessa desconstrução de imagem desse advogado engessado, cheio de é isso, essa facilidade de comunicação e atuação dentro do campo. É importante, a gente percebe no decorrer aqui, a gente já caminhando para o final aqui do nosso podcast, nosso episódio de hoje, mas uma questão muito importante que a gente percebe é a importância, a gente falou de crédito, mas a gente falou de vários fatores envolvidos,
e que inevitavelmente está dentro de um processo de uma gestão bem organizada, com todos os conhecimentos, principalmente o jurídico, dando tanto a segurança para acessar esse crédito, como a garantia também da própria segurança da pessoa nesse acesso, na utilização desse crédito. Estando assim alinhado, tanto o antes como o depois, o durante, tanto na gestão como na própria dinâmica da produção, da lavoura, né? A gente tem que entender que não tem realmente um começo, meio, fim, é um ciclo, né? Você começa aqui, ano que vem tem de novo, no ano que vem tem de novo, então é uma coisa contínua. Essa organização, essa gestão, ela não termina assim quando acaba, como fala. Você tem que ir atualizando sempre os seus dados, atualizando a documentação, estando de acordo com a legislação, porque o tempo vai passando, a legislação também vai se alterando e é aquilo, você vai ter que se adaptar para continuar com o negócio rodando da melhor forma possível e para você conseguir os objetivos, conseguir linha de crédito, conseguir manter a sua lavoura, o seu negócio em dias. O crédito é um insumo importante. O agro depende do crédito para rodar, para conseguir fazer investimentos. Então, a gente assessora algumas empresas sempre nessa atuação de fornecimento de crédito e a organização desse documento, que a gente percebe que a organização desse documento sempre facilita, né? Consegue-se rodar os contratos, consegue-se conceder os limites de crédito, gerar as garantias com muito mais rapidez. Então, preventivamente, com tudo organizado, ele tem um retorno mais rápido das empresas que atuam concedendo esse crédito. E é algo contínuo, né? Porque vai se atualizando a cada safra. Se ele quer um limite de crédito maior, talvez ele tenha que apresentar novas garantias, né? Novos meios novos meios de pagamento. Então, aquilo ali depende muito da intenção do produtor, né? Mas é algo que não tem fim. A cada safra, uma nova análise. A cada safra, uma nova avaliação dos documentos que ele já tinha. Sem contar com os investimentos que não estão intimamente ligados à safra. Exatamente. Isso. Ele está sempre inovando ali, né? Trazendo, agregando ao patrimônio, aumentando o patrimônio dele. Então, custeio, investimento, e para aquilo ali rodar, é necessário entregar várias documentações, fazer avaliações de como é que estão as questões ambientais, fiscal, e tudo isso, tributária, e tudo isso você vai fazendo avaliação antes de ser necessário utilizar e solicitar. Gente, nosso episódio do Gestão Agro de hoje falou justamente daquilo que está intimamente ligado ao nome do nosso podcast, que é a gestão. E aí, você que é produtor rural, já percebe aí que não é um bicho de 7 cabeças, é aquilo que você vivencia todos os dias na sua propriedade. Eu agradeço a presença da doutora Maria Eduarda, da doutora Ludmila Lino, do escritório La Rocha Advocacia, e deixamos as portas abertas para trazer aí sempre mais informações. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre que nós podemos estar contribuindo, sendo convidados para poder participar de momentos como esse, é um prazer, nos alegra bastante, inclusive, me deixa muito grata por poder participar. E a La Rocha Advocacia está à disposição, nós estamos aqui em Palmas, não é mesmo? O podcast roda bastante. Então é importante dizer que nós estamos aqui em Palmas, embora essa limitação territorial não nos ingesse em atendimento. Temos a La Rocha Advocacia na parte jurídica, temos a La Rocha Soluções proporcionando aí uma gestão melhor, documentar o produtor rural. Estamos sempre ali disponíveis para poder atender não só no escritório, mas também no campo. Nós agradecemos, né? E é realmente isso que você falou. O produtor rural não precisa se preocupar, achar que é um bicho de 7 cabeças, não. A gente está aqui para orientá-los da melhor forma e realmente atender aquela necessidade pontual dele ali que ele quer resolver. Então a gente está aqui e agradecemos muito por participar desse podcast. Obrigada.